vocês. Estamos iniciando mais um episódio do Puxando Conversa. E vocês podem seguir as nossas redes sociais para acompanhar os conteúdos que a gente vai compartilhar com vocês através do YouTube, Instagram e TikTok. É isso aí, Gabizinha falou. E hoje, no nosso programa, a gente vai ter um convidado muito especial que marcou a nossa trajetória, a nossa graduação. Ele que é consultor, empreendedor, professor, pai, marido e ainda, detalhe, de brinde, ele tem um hobby que é uma grande paixão minha, que é reformar carros dos anos 90 e 2000. Estamos falando do professor Thiago Rodrigo. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer imenso tê-lo aqui com a gente, uma honra. Saudações, muito obrigado pelo convite. Fiquei, na verdade, bastante entusiasmado quando vi o projeto, né? Um projeto que eu vi nascer em sala de aula, ainda com possibilidades e a coisa acontecendo. Muito obrigado, Gabi, muito obrigado, Lucas, e toda a produção. Satisfação. Vamos lá para esse Puxando Conversa, né? Pois é, professor, seja muito bem-vindo. A gente queria conversar um pouquinho com você agora a respeito, no caso, para iniciar, né, aquela introdução básica. A gente queria que você conhecer um pouco mais o professor Thiago além da sala de aula. Quem é Thiago, além do professor? Pronto. Quem é o Thiago Rodrigo, né? Como fala assim, é o Thiago Rodrigo, isso, né? Minha assinatura. O Thiago Rodrigo é uma pessoa muito entusiasmada com a vida, com os alunos, com os ensinos, que sempre está focando em prosperar. Quando a gente fala em prosperar, não é só sobre ganhar dinheiro. Sim. É sobre melhorar a saúde, é sobre melhorar relacionamento, é sobre melhorar o nosso estilo de vida, os negócios também, né? Com certeza faz parte. Então, esse é o Thiago Rodrigo, um grande pai, segundo, né, as testemunhas, né, um ótimo marido, um professor que tem um coração enorme, né, assim, que ama os alunos, além de ser o professor de sala de aula, acaba realmente criando uma afinidade com os alunos, e acabam virando amigos, acabam virando fornecedores, acabam virando parceiros de negócio. Então, esse é um pouquinho do Thiago Rodrigo, fora que você já falou, a paixão, o hobby, né, que não é nada convencional, assim, apesar de já ter muita gente que gosta, mas sempre dizendo, tem algo errado, como é que você vai reformar um carro antigo, vai gastar dinheiro, vai... Mas temos que ter uma válvula de escape, que na verdade esse é o processo da terapia. E o mais interessante é que essa terapia tem um porquê. Eu gosto do desafio, da gamificação. Tem que ajeitar mais alguma coisa. E o carro antigo nunca acaba e nem fica pouco, né? E quando acaba, você vende e vai comprar outro para poder reformar. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Esse é o Thiago Rodrigo. E aí, professor, Pois não. falando sobre a sua profissão como administrador, a gente sabe que não é algo que o senhor planejou, né? Não. E aí, o senhor tinha outros planos, outras Sim. metas, outros objetivos, outros sonhos. A gente queria entender como foi que o senhor veio parar na administração. Muito bom, essa pergunta é muito interessante. De fato, não estava no meu radar fazer administração. E vou até deixar um ensinamento após essa minha fala, do Puxando Conversa, é o seguinte. Eu olhei para o mercado e pensei, nossa, vou fazer direito porque pelos dados, né, o direito dá um status, dá dinheiro, e eu escolhi ali fazer direito. Em um primeiro momento, quando eu fiz o primeiro vestibular para direito, naquela época tinha a opção de segunda, né, uma segunda opção, literalmente, né? Então, botei direito e botei filosofia. Fiz, não passei, mas passei para filosofia. Não passei para direito, mas passei para filosofia. E assim, eu pensei, não, como eu já passei filosofia, eu vou cursar filosofia, que era no turno da tarde, na Universidade Federal do Piauí, e continuei focado no meu sonho de fazer direito. Então, fui fazer mais um ano de pré-vestibular e acabei depois, de fato, escolhendo, não é nem escolhendo, é na hora da inscrição lá da Universidade Federal do Piauí, direito novamente, já pela segunda vez. Só que na caminhada, como eu tinha uma deficiência em matemática, em cálculo, eu acabei de vou fazer o vestibular da UESP, que era bem segmentado, Universidade Estadual do Piauí, e era direcionado, não era amplo. Eu digo, vou fazer um teste aqui na matemática e como a administração tinha área de matemática, eu vou testar. E acabei passando para direito na Universidade Federal do Piauí e em administração. Também, só que na estadual. Só que na estadual. Sem muitas intenções. E
por coincidência, né? Por coincidência, na verdade, por resultado, né? Por mérito, passei e fui viver a experiência dos cursos. Como o curso de administração era no segundo semestre, eu fui fazer direito e filosofia. Depois foi que eu comecei a administração. Quando eu comecei o curso de administração, o meu sangue fervia, literalmente. Eu ficava entusiasmado, eu ficava em êxtase. E aí, mas achava não, de repente é um começo. E aí a coisa foi acontecendo. Caí no curso de administração. Não foi de fato planejado em si, mas depois eu fui entender que internamente já existiam sinais. Né? Você Eu já que não estava conseguia. sentindo logo no início. Já estava sentindo no início. Né? Então, caiu no curso de administração dessa forma. E na caminhada eu deixei o curso de filosofia pela metade. E depois fiquei fazendo direito e administração. Tentei ainda levar o curso de direito, mas não deu match. E tá tudo certo, não é sobre o curso, é sobre você e o curso. Então o curso é fantástico, me ajudou muito. Mas o curso de administração, ali, a minha alma vibrava. Eu digo, não, é aqui. Aí larguei o curso de direito, na metade do caminho, comprei uma briga com alguns familiares, né? Não com minha família, porque depois eu sinalizei para meus pais e eles, na verdade, já estavam só esperando eu comunicar. Eles já sabiam. Já Porque sabendo a sua decisão. Já sabiam da escolha. até hoje, na verdade, o curso de administração é visto como o curso de quem não sabe o que quer Sim, fazer. Né? sim, existe Então, esse estigma. com certeza a sua família deve ter não concordado com essa sua decisão de deixar o curso de direito pelo curso de administração. Gabi, os meus pais e os nossos pais, eles sentem. Eles sentem a nossa felicidade. Então, quando eu cheguei, no dia que eu escolhi largar direito, eu marquei um café com meus pais e fui comunicar para eles. E eles disseram, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, tudo bem, meu filho, estamos com você. Aceitaram Estamos com de você. boa, né? E aí, conversa vai, conversa vem. Minha mãe solta uma, nossa, foi demorar. A gente já estava só esperando. Por que vocês não me disseram antes? Porque senão eu tinha largado antes. Mas os familiares, os amigos, cobraram muito, que eu já estava na metade do curso. Cobraram muito, e não é fácil você sentir a pressão nessa cobrança. Mas foi um processo muito pensado, muito elaborado ali, muito planejado para daí tomar a decisão. Tá certo. Professor, a gente já percebeu logo no início aí que teve toda essa confusão, esse atrito interno, porque a gente sabe que, ainda mais que já que você falou, né, que você acabou saindo na metade do curso, que não foi uma decisão fácil, teve todo isso bem daí. Isso já mostra pra gente que durante a sua trajetória teve alguns desafios aí, Sim. aí a gente pressupõe que não seja somente esse. A gente queria saber, eu e a Gabizinha aqui, um pouco mais, quais desafios moldaram vocês, quais desafios marcaram o Thiago Rodrigo? Pronto. O mais interessante é que eu já vou deixar logo uma informação. Os desafios, eles nunca vão acabar. Eles sempre vão aparecer. Mas em termos de desafio de carreiras e escolha, o primeiro desafio foi escolher qual dos 3 cursos eu ia, de fato, navegar. O segundo, eu fui trabalhar com o meu pai e minha mãe, nos 2 projetos deles, nos 2 negócios que eles tinham. Minha mãe tinha uma mini fábrica de chocolate, e em casa mesmo, mas já existia uma produção bem intensa. E meu pai tinha uma empresa que já tinha 20 anos de mercado. Então, fui trabalhar com eles, me identifiquei mais ainda, mas depois de alguns anos que eu estava trabalhando com meus pais, tanto com minha mãe quanto meu pai, porque eu tinha um envolvimento nos 2 negócios, eu entendi uma coisa. Aí vem um desafio muito importante. Esse negócio, ele nunca vai ser meu. Esse negócio é dos meus pais. E internalizar isso foi muito doloroso. Eu entendia que eu tinha que começar a pensar na minha carreira. Então, nesse momento que eu entendi que eu dei todo um gás para os negócios dos meus pais, eu tive que compreender que o negócio não era meu, era um deles. E aí começa um novo desafio. E agora, o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Onde eu vou continuar a minha história? Não que não seja a minha história, mas como é que eu começo agora os meus negócios, a minha história? Construir ali Construir a minha história sem estar vinculado aos negócios da família. Sim. Então, vem esse desafio que é você cortar o cordão umbilical é. da família e dos negócios, em termos, né? Sim. Cortar o cordão umbilical e agora eu vou ter que ir sem estar vinculado à minha família, eu vou ter que trilhar o meu caminho. O importante legal de mencionar é que você escolheu a administração, já tinha uma animação, uma certa paixão pelo curso e
pelo que você mencionou, você já tinha esse contato de dentro da sua família, porque se sua mãe tinha uma fábrica de chocolate, seu pai ele tinha uma empresa, você já tinha desde pequeno, então, esse contato com Tinha. o mundo, de certa forma, não diretamente, mas indiretamente com a administração, porque administrar um negócio a gente sabe que não é fácil, não. Não é fácil. E realmente eu tive fui agraciado com a oportunidade de ter pais empreendedores. Na verdade, minha mãe, ela era concursada pública, mas ela tinha uma veia empreendedora. Então, ela teve ali, até antes pouco dela se aposentar, ela teve um problema de saúde, se aposentou, mas sempre paralelo, ela fez alguma coisa empreendendo, sempre, nunca parava. E o meu pai era um vendedor nato, empreendedor nato, então isso ajudou muito no momento de, assim, vou viver de negócio. Mas falando em desafios, tive esse desafio de cortar o cordão umbilical e outros desafios, porque a nossa vida ela é cíclica. Então, a cada momento, você tem que tomar decisões. Então, o momento de sair de um trabalho para ir para outro, de encerrar um ciclo de negócio e ir para outro, de estar com vocês aqui alguns anos atrás e ter que cortar, né? Não vou mais Sim. trabalhar aqui, doloroso. Então, vou até deixar aqui um segredo para os alunos, né, que estiveram conosco. Quando eu entrei para ministrar aula com vocês, na instituição aqui do IFT Campo Maior, com 3 meses, eu já senti que aqui não era o meu lugar. Não pelo local, fui muito bem acolhido por vocês, pela instituição, em posicionamento de carreira. Com 3 meses eu senti. Eu digo, não, mas como eu sou, eu sou muito cauteloso nas decisões, eu fiquei mais um tempo, mas eu entendi, não, eu preciso seguir. Foi uma experiência, eu precisava fazer o test drive aqui. Sim, então, essa sim. decisão de romper para seguir também é um desafio. Então, sempre está ali nos desafios. Inclusive, tem um desafio também que logo vou ter que decidir. Rapaz. Daqui até o final eu falo. Olha aí. Sempre Notícia. lidando com desafios. né? Sempre lidando com desafios. Mas assim, professor, voltando um pouco a falar sobre os empreendimentos Pois não. dos seus pais, né? Você estava ali envolvido no negócio, ajudando a gerir. E aí, a gente queria saber, eu e o Luquinhas, e toda vez que ele vai fazer uma pergunta, ele fala eu e a Gabizinha, agora eu vou falar eu e o Luquinhas. Ótimo, vamos lá. Eu e o Luquinhas, a Boa. gente quer saber quais lições você tirou dessa experiência quando você estava lá Com meus no pais. negócio com seus pais, que você levou quando você começou a andar com as próprias pernas, digamos assim, quando você Fantástico. saiu daquele meio ali familiar e começou a andar com as próprias Fantástico, Lucas, Gabi. Aprendi muito. Primeiro, você fazer administração e ter a oportunidade de ter um laboratório para Vai na testar, né? prática. Testa, prova, vai. Isso foi fantástico, porque o que eu vi na teoria eu tentava implantar. E eu percebi que algumas coisas davam certo de forma mais rápida e outra não era como, de fato, a teoria mandava. Então, por exemplo, com o meu pai, eu aprendi muito sobre atendimento, sobre o negócio, sobre ter paciência para poder construir resultados maiores. Com minha mãe, eu entendi que você poderia mudar, não deu certo, então muda, e que mudar tá tudo bem, desde que você tenha paciência, tentou, foi, não deu. Então ela empreendeu fazendo comida, que era uma comida fantástica da minha mãe. Ela tentou fazer os chocolates que ela trouxe lá do Pará, castanha do Pará e cupuaçu, mas não teve aderência no Nordeste, porque culturalmente... E aí ela resolve manter o chocolate, só que com outros sabores, fazendo isso. Então, eu comecei ali a entender que muita coisa dá para você ajustar na caminhada. Tá? Então, aprendi isso muito forte. Meu pai era uma máquina de fazer dinheiro. Minha mãe era uma pessoa que já era mais cautelosa na hora de gastar o dinheiro, de empregar o dinheiro. Então, tudo isso foi dando essa percepção de negócio. Assim como também eu aprendi com eles que tinham coisas que eles fizeram que não deu certo de golpe ali. Realmente não dá para apostar aqui ou tentar que não vai dar certo. Então, aprendi muito. Tanto com eles, como muitas vezes, Gabi, eu chegava na empresa do meu pai e falava, pai, vou fazer isso. Eu já fiz isso aí, não vai dar certo. Não, pai, mas eu vi lá no livro e tava, vou fazer. Meu filho, não dá certo, mas tá tudo certo. Você quer fazer? Foi fácil. Aí eu fazia e não dava certo. Eu disse, pai, você tem razão. Então, assim, ele deixava eu testar, né? Mas ele já preparava, ó. Então, mas enfim, foi uma experiência incrível aprender com eles. E essa trajetória, eu acho que deixou um DNA de negócio
e construiu um professor Tiago muito embasado na teoria e na prática. Na prática é muito importante, né? Na prática. Aí você mencionou que deixou um DNA de negócio. Aí agora a gente também queria saber, eu e a minha coleguinha Gabizinha, a Foi gente não. queria saber que para você, como um profissional, para o Thiago Rodrigo, você acha que você possui aí alguma característica que é essencial para todo jovem empreendedor que está pensando em começar um negócio, que a partir desse aprendizado, a partir desse negócio, você adquiriu uma característica? Não, todo jovem empreendedor tem que ter isso. Uma coisa que eu entendi bem essa caminhada é que a gente tem que. Eu não falo nem em si das competências empreendedoras, é mais um aspecto de gestão. Que se eu decido empreender, eu preciso planejar. E não é só planejar internamente, é olhar para o mercado e vir para o papel e fazer o planejamento antes de executar. E ao mesmo tempo, eu não preciso só planejar. Eu tenho que planejar o mínimo possível e executar. Sim. E executar, porque senão fica no planejamento. Então, isso ficou bem claro para mim. Planeja, executa. Sempre. Planeja, executa. E nem sempre a execução vai sair como planejado, ajusta na caminhada. Aproveitar e fazer outra pergunta, novamente, que eu e minha coleguinha queria saber, é que o senhor sempre foi uma pessoa muito envolvida com essa questão do empreendedorismo. A gente já percebeu que isso é desde a infância, desde pequeno. E a gente queria saber como é que o senhor enxerga o papel da inovação e do empreendedorismo na formação dos estudantes nos dias de hoje. Como é que o senhor enxerga? Essa pergunta ela é fantástica. Na verdade, Lucas, eu vou até ajustar aí a pergunta. Ela sempre foi importante lá atrás, hoje e lá na frente, futuro, sim, no sim. futuro. Por quê? Primeiro, você vai ter o grupo, inclusive dentro do grupo de vocês, da sala de vocês, terão os alunos que são genuinamente administradores. Eles não vão colocar negócio, mas se você colocar dentro de um negócio, eles vão fazer a melhor gestão. A coisa acontecer. A coisa acontecer de forma profissional. E você vai ter alunos do curso de administração que eles vão ter uma veia empreendedora. Só se esse grupo de alunos que tem a veia empreendedora, ele tem na medicina, ele tem na engenharia, ele tem na contabilidade, ele vai ter em todos os lugares. Então, onde entra o papel do empreendedor? Onde o administrador, o médico, o engenheiro, que não tem a veia empreendedora, ele não vai fazer por medo, por receio. Quem tem um perfil empreendedor em qualquer área vai fazer. Aí vai gerar emprego, vai gerar negócio, vai fazer uma série de... Vai movimentar muito a economia. Então, isso vai ajudar bastante a criar negócio, a gerar empregos, a gerar oportunidades de parcerias, e aí a coisa vai acontecendo. Então, o empreendedorismo ele entra aí, a vontade de correr o risco e executar, e a inovação vai entrar num processo de fazer diferente, de criar um modelo de negócio diferente. Então, vai ter essas duas frentes. Não basta só empreender, eu tenho que inovar, tenho que fazer diferente, tenho que fazer melhor. O cenário vai mudando, então vou ajustando aqui. Quero empreender, mas o cenário mudou. Vou inovando, vou investir em pesquisa, vou investir em tecnologia, vou investir num modelo diferente que, de repente, nem é tecnologia, é só um modelo de negócio. Aí, conta pra gente também um pouquinho mais, como a inovação afetou a sua carreira no patamar geral, já que você está falando tanto desse aval aí e tudo mais. Interessante, né? Como a inovação afeta a minha carreira. Sempre deixando um DNA num processo de mudança. Por quê? Como eu entendo que o mercado está mudando, eu preciso inovar. Então, para eu inovar, eu tenho que olhar para o mercado e entender a dinâmica para me posicionar corretamente. Então, por exemplo, como professor de empreendedorismo, negócios e inovação, eu acabei estudando muito a parte de tecnologia. Estudando e vivenciando. Então, essa veia de empreendedorismo tecnológico, ela já vem comigo nos últimos 15 anos. Né? Então, e aí eu entendi, como administrador, para realmente eu conseguir surfar numa onda que dê um pouco mais de resultado financeiro, ou muito resultado financeiro, eu tenho que ir para a área de tecnologia. Tem 2 anos que eu virei sócio de um projeto que está ligado à área de tecnologia. Então, a inovação entra em, vi aqui uma demanda de mercado, vou plugar isso com um negócio, e nesse momento, nós estamos com um projeto transformando isso em um modelo aplicável, escalável, que, lógico, se der certo, o mercado absorvendo, a empresa tem muita perspectiva de crescimento. Então, vou empreender olhando para a tecnologia, inovando uma demanda de produto, serviço, e aí a coisa vai acontecendo. Isso é só um cenário. Sim, sim. Mas, por exemplo, na empresa do meu pai, eu trabalhei 10 anos num segmento de detetização, que é um modelo muito tradicional. Quando eu decidi sair da empresa, da gestão da empresa, eu fui pesquisar modelos inovadores.
E aí eu desenhei o modelo inovador há 15 anos atrás também e trouxe um novo formato. Só que aí você começa a ter alguns gargalos. Eu trouxe um modelo que não tinha regularização assim, jurídica em detalhes, e aí a inovação sempre vem na frente da lei ali, e aí você vai ter que ir ajustando o seu negócio para se poder ele encaixar rodar. ali dentro dos Pra se conformes. encaixar. Então, assim, sempre inovação, empreendedorismo, mercado, vem um desafio, ajusta e a coisa vai Tem acontecendo. que fazer sempre esse link de tudo. Não Esse pode link de só tive uma ideia brilhante, vou ignorar o cenário e vou colocar minha ideia em prática. Não é assim que Não, funciona. não é possível. Não Inclusive, dá até certo. aproveitando aqui essa sua informação, eu trago essa questão do empreendedorismo em 3 dimensões. Você tem que olhar para você, que eu chamo isso de primeira dimensão, onde você tem que se desenvolver, entender suas competências, suas habilidades, se desenvolver. E tem muita gente que tem bloqueio em relação a isso, mas é real. Ou você entende quem é você, o que dá para aprimorar, quais são as suas habilidades, o que você performa, o que você não performa. Depois, você olhar para o mercado, entender o que está acontecendo lá fora, quais são os movimentos, as dinâmicas, as tendências. E, por fim, a parte de negócio. Entender das ferramentas, da gestão, somar tudo isso e a coisa acontece. Acontecer na prática, né? E é um processo contínuo que não acaba. Eu acho que você chegou a mencionar isso em sala de aula. Eu posso Sim, estar com enganado, certeza, mas sempre eu me trago lembro, isso. eu me lembro de você vagamente sentado explicando sobre essas 3 dimensões Sempre aí. eu falo isso, né? Não dá para olhar só para a inovação, tem que ter todo esse processo. Luquinhas falou agora sobre sala de aula. E aí, falando sobre o Thiago Rodrigo, empreendedor e professor. Como que o senhor consegue conciliar essas duas coisas? Quais são as dificuldades? Ótimo, não consigo conciliar. Não consegue Não conciliar. consigo. Na verdade, foi um grande desafio, até hoje é um grande desafio, porque aí já trazendo mais uma lição, um aprendizado, manter a energia em um único projeto é mais fácil do que quando você divide isso. Só que a sala de aula me encantou, eu fiquei muito apaixonado pela sala de aula, me envolvi muito. Então, eu era essencialmente uma pessoa de business, de negócio, caí na educação, e aí tive que manter o foco, né? Eu comecei a canalizar mais energia para a educação e deixei um pouquinho os negócios. E aí eu entendi que é muito desafiador você fazer os dois e ter o melhor resultado. Consegui atingir vários momentos de reconhecimento de melhor professor em várias instituições, mas mantendo o foco aqui na sala de aula e um pouco nos negócios. Então, não consigo, é um desafio. Sempre algum pedacinho ali não vai sair como deveria, né? E aí eu também estou num novo momento. Estou reduzindo meu tempo em sala de aula para dedicar mais tempo para os negócios, porque não tem... essa questão dos 50-50 ali é muito complexo. Para você entregar o melhor resultado, você tem que canalizar energia. Então, eu estou exatamente agora no processo inverso. 80% negócio, 20% sala de aula, por enquanto. Uma coisa meio mais focada para os negócios e menos para a sala de aula. Voltando um pouco a falar do Thiago Rodrigo e a vida pessoal dele, como é que foi essa questão de ser pai, né? Porque, assim, lidar com negócios já é uma coisa muito delicada, como a gente está discutindo aqui. Não é uma coisa que, eu vou me jogar de cabeça no mercado e vai dar tudo certo. Não, existe, como você falou, todo um procedimento a ser seguido. Como que o papel de ser pai afetou essa questão da sua vida profissional? Ótimo. E pode trouxe alguma contribuição para a questão de inovação dos Sim. negócios? Como é que foi? Conta É pra bem gente. interessante, Lucas, essa pergunta, que eu acho que vale para o pai, para a mãe, né? Vale para a família como um todo. Quando o meu filho nasceu, assim, a ficha demorou um pouquinho para cair. Com mais ou menos ali uns 30 dias, eu disse, eita, aumentou a responsabilidade. Agora eu tenho uma pessoa para criar. Então, você tem mais um motivo para Pra canalizar poder- energia, focar, pensar, acertar, errar um pouco menos ali. E aí isso aumenta o seu nível de atenção. Se vier 2, 3, aí vai duplicando a cobrança, né? A responsabilidade vai aumentando. Então, vem esse primeiro aspecto. Mas hoje, né, já se passaram vários anos, eu tento conciliar um momento para o filho, para a família, para a esposa, que não é nada fácil. Então, o que eu tento fazer? Todos os dias de manhã eu vou deixar meu filho na escola, todos os dias. E a maioria das vezes eu consigo pegá-lo na escola. E a maioria das vezes eu consigo almoçar com ele. Então, o pouco tempo que eu fico com ele, Você tenta aproveitar. eu tento aproveitar. À noite,
né? Sempre quando eu chego em casa, ele está esperando. Às vezes eu chego muito tarde, ele está esperando para a gente ter ali um momento. Então, inclusive, é um momento para a gente chegar. A gente chega cansado em casa, mas aquele momento ali com o filho, com a família, nos traz aí uma nova Relaxa. perspectiva, começa tudo de novo. É Né? revigorante, né? Revigorante, é revigorante. Professor, a gente sabe que ao longo da sua carreira o senhor teve aí na frente de vários e vários projetos, com diversas instituições, em vários setores, assim, bem diferentes. E dentro desses projetos você realizou conquistas bem importantes. Tem algum momento de algum projeto que você para e olha e pensa assim, poxa, eu estou muito orgulhoso de ter feito isso aqui, cara. Esse projeto aqui, poxa, tem minha admiração, eu tenho um certo carinho por ele. Certo. Tem ali Existe marcado algum? de alguma forma. Isso. Sim, sim. Engraçado, né? Essa pergunta, Lucas e Gabi. O projeto que me vem à mente é um projeto que não me traz diretamente um retorno financeiro. É um projeto que trabalha com educação empreendedora para jovens. Esse projeto eu conheci em 2009. Eu trabalhava em uma escola. Chegou um grupo de alunos apresentando um projeto para o diretor. O diretor, nesse momento, me tira da sala de aula. Thiago, eu preciso que você venha ver aqui um projeto. E é impressionante quando eu vi o projeto. Eu disse, nossa, isso é incrível. E eu apoiei o projeto. Canalizei energia, o projeto não existia, era papel. Existia em outros países, mas não existia no Brasil. E eu comecei ali a dar muita energia para sair a primeira edição do projeto, junto com esses jovens empreendedores. Eles eram muito jovens mesmo. E nasce ali, nem que nasce, o projeto já existia, mas precisava de tração, precisava de gente para depositar energia. E acontece a primeira edição do Findinexa Brasil. Inclusive, quem estiver assistindo pode procurar nas redes sociais ou no YouTube os vídeos, né, o próprio Instagram, Findinexa Brasil. Esse evento acontece eventos similares no México, Argentina, Guatemala, e ele não acontecia no Brasil. E aí eu, junto com mais outros jovens, eu apadrinhei esse projeto, não com dinheiro, mas com energia, em captando alunos, tinha que ter uma pessoa ali na frente, junto com os jovens, eu sou professor, libera seu filho para ele ir com a gente. E aí, resumindo, esse projeto, ele já teve 16, vai ter a 16ª edição. Nós já impactamos, né? O Findinexa Brasil hoje é um projeto que está acoplado a Junior Achievement Piauí, que no caso eu sou voluntário, né? Como voluntário. E esse evento é o que mais marca a minha carreira. Não pelo resultado financeiro, mas por saber que lá atrás eu consegui ajudar outros jovens que tinham um projeto papel, que isso vira negócio. E não foi só o professor Thiago, outras pessoas ajudaram a construir isso. E nós já passamos aí por 15 edições, vamos para a 16ª, impactando pelo menos por ano, 200 alunos, 200 pessoas, 200 jovens do mundo todo. Teve alguma ideia dentro desse projeto que virou negócio realmente? Incrível, assim, esse evento ele é mágico, só sabe quem vai. É um portal que se abre, inclusive isso é até a fala de um dos alunos que eu convidei para ir. É um portal que se abre uma vez por ano e ele se fecha uma vez por ano. Ele acontece sempre em outubro aqui no Brasil. Gabi, e eu poderia aqui, né, contar N negócios que surgiram lá dentro que deram certo. Mas eu vou tirar um exemplo. Os jovens que idealizaram esse projeto, que fizeram isso acontecer, eles eram bem jovens na época. Hoje, com essa experiência de projeto e de evento, hoje eles têm a maior empresa de eventos, a mais conhecida de eventos na cidade de Teresina, Piauí. Hoje eles lideram, que é uma empresa chamada BLR. Então, esse é o exemplo mais... Os próprios mentores do negócio hoje têm um negócio, e eles que fazem Festival Girassol, fazem vários eventos, então é muito legal. Aí, junto com isso, tem muitos participantes que criaram muitos negócios, fizeram muito posicionamento de carreira. Então, esse é o momento mais... Projeto que você... Muito interessante. Eu o projeto. conheço, eu participei da minha empresa, Que inclusive legal, da que Junior Achievement. massa. Eu tenho um certo know-how aí dessa área. Bacana, Mas, legal. voltando um pouquinho mais, agora, um pouco para trás, agora falando que você tinha mencionado anteriormente que agora, atualmente, nesse momento da sua vida, você está 80% focado em negócios, 20% em sala de aula. E você também mencionou que você se apaixonou pela sala de aula. Essa paixão, ela já existia ou você pensava assim, poxa, como deve ser a experiência? Como é que surgiu esse carinho, esse afeto com a sala de aula? É legal essa pergunta, Lucas. Eu não escolhi ser professor, fui escolhido. E, na verdade, muitas vezes os nossos amigos, as pessoas que estão próximas, eles enxergam um potencial em você que você, às vezes, nem percebe. E na sala de aula, já na graduação, os meus amigos diziam, apresentar o trabalho. É o Thiago Rodrigo.
Ah, vai ser o orador da turma. É o Thiago Rodrigo. E aí, um dos amigos da graduação disse assim, Thiago, vamos ser professor? Eu disse, "Não, já sou empreendedor, não quero ser professor, já tô com muito trabalho aqui. E ele não desistiu de mim. Ele nunca desistiu de mim em me convidar para ser professor. E assim que eu me formo, ele sempre insistindo, pai, vamos dar um treinamento para mim. Tá bom, vou dar o treinamento, mas eu só posso sábado de tarde. Não tem problema nenhum, sábado de tarde. E aí deu o primeiro treinamento, as avaliações eram boas, segundo treinamento, aí comecei a gostar desse processo. E na especialização, um outro colega, sempre que tinha um trabalho, o Thiago vai apresentar. O Thiago vai apresentar. Você botavam sempre você à frente pra... Para ser o orador ali do processo. E aí esse segundo colega já na graduação, ele foi convidado para dar aula, assim que a gente terminou a graduação, aí ele vem e me leva para esse projeto para dar aula. E aí lá eu me encanto ainda mais com a sala de aula, com os alunos, com esse relacionamento. 3 meses depois viro coordenador, e aí começa a minha história na docência, não larguei mais, e foi só amores aí, já durante vários anos, né, em sala de aula. Então foi assim que surgiu essa questão da paixão. Paixão, e foi muito natural, Foi, né, assim. foi como a administração, né? Foi como administração. Eu não me via professor, eu não, nos meus planos, nada contra a profissão, né, assim. Mas eu não conseguia enxergar ali a possibilidade de ser professor. Eu não me via professor. Não é pra mim, né? Não é para mim, mas as outras pessoas dizem, pai, você tem perfil de professor. Você né? tem um dom. E aí tem um fato muito interessante que eu ainda ficava, né? Mas durante a minha jornada como professor, teve um momento que eu estava na minha sala já como coordenador e eu recebo um aluno chamado Leandro, que era o líder de turma, e eu estava de cabeça baixa, ele senta, diz, professor, quero conversar com o senhor, e ele muito sério ali, então, pois não, professor, a gente tem um documento para lhe entregar, abriu um envelope, aí quando eu abro o envelope, era um convite para ser professor homenageado em nome da turma, e naquela hora a emoção bateu, eu não consegui falar mais nada. Chorei, baixei a cabeça, chorei, só... É o sinal de um bom professor. E ali eu disse, eu fui escolhido ser professor, não escolhi, mas fui escolhido e nada é por acaso. Professor, falando um pouquinho agora sobre essa questão de... Um pouco mais para sua vida pessoal agora. Pois não? Como é que surgiu esse hobby de reformar carro dos anos 90 e anos 2000? Na verdade, o primeiro carro, e essa história é muito interessante, o meu primeiro carro que eu reformei foi um carro dos anos 80, era uma Belina 81. Esse carro era do meu pai, era o carro de guerra do meu pai, ele trabalhava nesse carro. E, real, eu tinha muita vergonha do meu pai me deixar na escola nesse carro. Os pais dos meus amigos tinham carros bem melhores na época. Mais atuais e tudo. Meu pai numa Belina, e a Belina não podia parar. Hoje eu entendo isso. Ela não podia parar, que era o meio que ele ganhava dinheiro. Então a Belina tava só os pedaços, literalmente, assim. Era um carro muito remendado ali, porque não dava para parar. Eu me lembro o dia que meu pai comprou esse carro. Eu era muito pequeno ainda, mas eu lembro o dia. E esse carro ficou bem depreciado. E aí onde é que entra, Gabi e Lucas, a questão de começar a reformar carro? O carro estava tão depreciado que eu peguei o carro para reformar, Lucas, o carro... Assim que eu comecei a trabalhar com meu pai, eu me lembro, o meu pai comprando esse carro novo, chegando em casa, e vi o carro depreciando todo. E quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu disse, pai, eu vou reformar esse carro. E aí nós paramos o carro por 1 ano, e eu que liderei esse processo de reforma do carro, e ali eu peguei uma paixão por reformar veículos. Mas inicialmente era uma reforma por necessidade. E aí não deixei mais. Aí tem um fato muito interessante, só para poder fechar essa pergunta, que era um carro que eu tinha muita vergonha, realmente, de sair com meus amigos, meu pai me pegar, porque era um carro muito velho já, muito apreciado. E eu reformei esse carro e deixei ele todo bonitinho, mas o fato é que depois eu fui comprando outros veículos e sempre tinha alguma coisa para fazer. E olha que louco, Lucas. Quando eu comprei o carro, meu carro 0 quilômetro, com todos aqueles aparatos de um carro novo, banco de couro, teto de vidro, carro esportivo, motor... Com 90 dias eu não estava animado com o carro. Eu disse, eu tenho algum problema aqui. O que é? Poxa, passei a vida toda querendo um carro zero, e aí eu entendi que realmente o que eu gosto é pegar um projeto e ir fazendo, e quando ele acaba, perde a graça para mim. Aí tem que repetir. Aí eu peguei esse carro muito legal, por sinal, entreguei para minha esposa e peguei um outro que já estava na família, nosso, né? E a gente começou a reformar. E aí sempre o meu carro pessoal é um carro que não é o carro mais novo ali que está em casa, é o carro que está precisando ajeitar alguma coisa, né? E aí nessa brincadeira já foram vários carros em particular. Eu comecei a reformar uma Belina, depois eu ajeitei uma picape Corsa, que já, né, comprei ela já mais ou menos ajeitada.
E aí eu vi uma propaganda há muito tempo atrás de um Peugeot que era meio quadradão assim, vi um elefante, sentava em cima dele e transformava ele num Peugeot 206. E a primeira vez que eu vi aquele carro me apaixonei. E aí andei no Peugeot 206 e dali eu comecei a reformar a Peugeot. Já foram mais de 7 Peugeots reformados. Ave Maria, E tudo quando eu isso. falo isso, meus amigos, eles ficam... Eu tenho certeza que você tem problemas na sua cabeça. Porque reformar carro, tudo bem, já é problema. Mas Peugeot, aí começa É toda a demais. piada. E todo dia eu recebo um meme de Peugeot, mas Quem tudo bem. conhece sabe. Quem conhece sabe, né? Mas é isso. Mas é isso. O senhor sempre teve essa visão de negócios, né? E tudo era uma oportunidade ali pra... Com certeza, para reformar e ganhar, enfim. É isso. E aí, agora, depois de tantas conquistas do Rafael professor, Rafael empreendedor, quais são os seus planos pro futuro? Vamos lá. Eu vou falar, Gabi, sobre planos para o presente, Certo. né? Porque eu acho que a gente fica tão focado em viver o futuro que a gente esquece do presente. O meu plano para o presente, e aí vem a primeira revelação bombástica em primeira mão para vocês, Ih, tá? rapaz, fiquem atentos, Eu tava Fiquem atentos, É isso ó, aí. que rufem os tambores, né? Ó. Eu acredito, pelo meu projeto pessoal, Gabi, Lucas, que esse ano vai ser meu último ano como docente, como professor, Hum. no meio físico, no meio convencional. Dói o coração. Esta É, informação partiu o é em coração. primeira mão Partiu o coração. do meu coração aí, que os meus alunos, no momento, não descubram. Não assistam, por enquanto, o Puxando Conversa, né? Mas isso já vem tocando muito forte nos últimos meses. E eu determinei como um projeto, como um plano, né? Que vai ser o último ano como professor de graduação. Então, eu vou fazer igual os jogadores. Eu vou dar o meu melhor nesse campeonato para sair como o Pelé da sala de aula. E ficar ali E- marcado. E ali. ficar marcado, sair no ápice ali, ficar marcado. Mas é real exatamente porque para poder focar 100% da energia nos negócios. Mas... Isso não quer dizer que eu deixe de passar ensinamentos. De repente eu vou pro digital, tem É. escala. Olha O aí, spoiler, olha aí. spoiler. Fiquem atentos, Fique atento. Pois não, Gabi, pode falar. Então, Tiago, Pois não. o senhor fala sempre sobre acompanhar como tá o mundo, né? O Sim, mundo tá sempre pois não, passando Gabi. por mudanças. E aí a gente tem a chegada da IA, Sim, né? Algo que tem impactado bastante o mundo dos negócios e também da sala de aula, né? E aí eu queria saber como que o senhor enxerga a IA. Ela é uma aliada ou não? aí, Gabi, muito legal a sua pergunta e muito pertinente para o momento, porque quando eu estava com vocês alguns anos atrás, eu já trazia isso, né, para alguns alunos. Ó, a gente tem essa IA, tem essa ferramenta, e ali estava começando um movimento e hoje muito forte. E vai ficar mais forte ainda, porque não é moda, é tendência. Então, a IA, ela vem para ela ficar ao seu lado. Não é para você deixar nem atrás e nem na frente. Você deixar ao seu lado como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de projeto. Então, se ela pode acelerar a produtividade, se ela pode lhe ajudar a melhorar algo que você está pensando, mas de repente não tem tanta informação, você tem a IA do seu lado. Por que eu falo do seu lado? Porque se você deixar para trás, vem alguém que conhece a ferramenta e você vai ficar para trás literalmente. Tem que se atualizar. Né? Tem que se atualizar. Certeza. Então, como professor, como empreendedor, eu tenho que usar a IA. Não dá para deixar a IA de lado. E também eu não posso colocar ela à frente, a ponto de deixar ela mandar comando para a IA e não fazer uma curadoria desse processo, porque a IA nem sempre ela vai ser precisa. E outra coisa, a IA vai te dar possibilidades. Quem vai refinar, quem vai ajustar, é você, humano, que está lá, que tem uma bagagem de conhecimento, de técnica. Então, deixar a IA ao lado, não tem como abandonar mais a IA. Então, minha dica é, quem está deixando ela para trás, deixa ela do lado. Quem está deixando ela muito na frente, bota ela do lado. E quem está com ela do lado, aproveite o máximo a ferramenta para explorar muito, para poder ganhar tempo, ganhar produtividade e, lógico, deixar tempo para também ter qualidade de vida, para só não morrer de trabalhar ali, porque senão, né? Então a IA vem também. A IA, ela não vem para tirar a nossa liberdade, ela também vem para nos dar liberdade. Então, o que você precisaria de um projeto de 12 horas para fazer em 12 horas, 20 horas, você consegue fazer em 4, 5. Então, não é para tirar a liberdade, é para dar liberdade, vai depender de como você vai usar a ferramenta. Sim, sim. Porque a gente sabe que também tem essa questão aí do
dos direitos autorais, né? Então tem que ter todo um aparato, um cuidado ali na hora de Sim. estar envolvendo. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta, mas a gente já parte de um certo pressuposto. Pois. Você com certeza utiliza IA nos seus projetos, Desde correto? sempre, quando eu vi. Oxe, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Opa, deixa eu testar. Porque a gente sabe que você é consultor, é empreendedor, já fez aí parcerias até com umas empresas de carro aí, que quem acompanha essas redes sociais tá Isso, muitas ligado. parcerias. Boa. Lucas, vamos lá. Tem que usar. Não tem como não usar. E aí, o que acontece? Hoje tem muitas ferramentas. Em relação a essa parte de direitos autorais, lógico, tem que ter cuidado, tem um aspecto ético, Sim, né? sim. Então, por exemplo, quando eu estou preparando uma aula, ou que eu estou pensando em fazer um projeto ligado à parte científica, ou criando, eu peço as referências. Crie isso com base nos autores X, ou então eu peço para ele me apresentar logo os autores, quem são as autoridades na área, e vou pedir o embasamento com base em quem já é referência. Sim. Para não acontecer, por exemplo, eu desenvolver um artigo científico e não vim com as devidas referências. Sim. E ainda quando ele apresenta as referências, eu ainda vou verificar se elas são reais. Se existem de fato, Se existem de ou foram só fato. inventadas. Se for só criou algo ali do... Então, tem que validar. Por isso que eu digo, ela não pode ficar na frente, ela tem que ficar lá. Tem que Sempre ao validar. lado. Tem que validar. Tiago, Pois não. você tem uma grande bagagem de conhecimentos, experiências, formações. E aí, a gente pede que você deixe um conselho para jovens empreendedores que estão começando agora na carreira. Qual seria o seu conselho para esses jovens? Pronto, vamos lá. Gabi, eu vou até fazer um ajuste aí na fala, tá? Porque assim, não só para os empreendedores, mas também para aquele que de repente decidiu não empreender, mas vai para um concurso público, Sim. Sim, que sim. vai ser gestor, que o negócio não é dele, mas ele vai cuidar dos negócios. Vou deixar o recado para todos, né? Que acho que fica válido e a gente não deixa ninguém de fora. O recado primeiro, entender como é a dinâmica do mercado, que é um dos pilares que a gente já falou. Compreender isso e se posicionar. Tá? Tem um processo de resiliência, né, de entender que nem tudo vai ser construído tão rápido. E aí entra uma outra discussão aí. A gente está num mundo que é muito rápido. Você vai para um IA, tem resultado rápido, você pede uma comida, chega. Então, isso acaba afetando na construção de projetos de médio e longo prazo. Então, compreender que tem resultados que vão demorar, e etapa por etapa. Então, ter essa resiliência que o resultado não vai acontecer do dia para a noite. Então, estudar, entender essas dinâmicas, entender sobre gestão e fazer. Fazer, mas o resultado ele não vai acontecer do dia para a noite. É uma caminhada. Tá? Então, quando eu olho minha trajetória, e lá atrás eu entendi isso. Já estou aí formei, né, já tem 25 anos que eu formei. E eu entendo que agora que, de fato, eu estou começando a colher uns resultados mais robustos. Mas isso está alicerçado numa caminhada de 25 anos de aprendizado e tem muita coisa pela frente ainda. Professor, agora você acabou de mencionar essa questão de colher resultados. A gente, obviamente, não somos bobos, fizemos nossa lição de casa e stalkeamos aí um certo professor aí, a gente ficou sabendo que você tem uma empresa. Conte pra gente pra mim, Gabizinha, um pouquinho mais dessa sua empresa. Pronto, na verdade, sobre trajetória de negócios. A primeira, assim, eu trabalhei com meus pais, virei sócio da empresa dele. Ali já é minha primeira experiência de CNPJ. Só que depois eu fui criar um outro CNPJ. Na verdade, no momento, eu tenho um CNPJ que é uma detetizadora, num formato mais digital, que foge um pouco do modelo tradicional. Eu lembro, isso aí desde a época que você ainda veio passar um tempinho com a gente. Você usava um carro que era a marcazinha, até um QR Code. Exatamente. Eu lembro bem, Inclusive, ele tá lá fora que eu vim nele. Só que com a nova roupagem tem um detalhe, uma coisa que sempre eu falo, usa, viste e fale. Se você não divulgar, ninguém vai saber, né? Use, viste e fale. Então, eu tenho essa detetizadora que ela já existe, né? O modelo dela já existe há 15 anos. E tô exatamente nesse momento. E agora é que eu tô sentindo que a coisa tá acontecendo. Como empresa de consultoria, a primeira empresa de consultoria que eu coloquei foi em 2009. Então, na caminhada, eu já abri outro CNPJ. Mas nesse momento atual, tem 2 anos que eu abri uma empresa de tecnologia, um instituto de tecnologia, estudos e pesquisas avançados.
que a gente está aproveitando essa base tecnológica para criar negócio. Então, resumindo, uma dedetizadora e uma empresa de consultoria com a base tecnológica. E aí, nesse momento, são os 2 projetos que estão rodando. Mas fora isso, já participei de alguns outros CNPJs. Tem outros. Tem né? outros. Aí Né? como é o nome da empresa de... O Instituto Vortex trabalha, né, com a parte de consultoria e tecnologia, mas o grande lance é a plataforma de análise de sentimento nas redes sociais, chamada iVortex, ou iVortex, né, dependendo. Imagina você, um grande influencer, tem vários seguidores, e cada postagem que você faz gera ali 2, 3 mil comentários. Como é que você vai tratar os detalhes ali de quem está colocando, quais os sentimentos, os conteúdos? comentários? No olho não dá, é impossível. Com Então, a nossa certeza. ferramenta, você puxa lá a postagem, além das métricas que você já consegue ver nas redes sociais, a gente traz uma análise de sentimento. Emoções positivas, negativas. Então, se você traz um resultado, uma postagem que é positiva, o que dá para trabalhar ali para potencializar? E se de repente é uma empresa que está passando por uma situação de crise, como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou comunicar? Então, o carro-chefe hoje da nossa empresa do Instituto Vortex é a plataforma iVortex, que inclusive a gente está trabalhando forte para o quanto antes ela já está rodando para o público de forma automatizada. Então, esse projeto a gente está sendo acelerado por alguns editais, e, enfim, logo a coisa vai acontecer. Vai botar mais... Não posso dar mais informações, mas logo vocês vão saber sobre, vamos ver. vão falar sobre, vão comentar sobre. Né? Então, basicamente é isso. A gente percebe a importância dessa ferramenta, né? Até porque as próprias redes sociais elas são um pouco limitadas nessa questão de notificações, principalmente porque a internet hoje em dia é tudo, né? Sim. Chega um momento para pessoas que trabalham, você faz isso, inclusive, a gente acompanha essa rede social toda sempre movimentando, e chega um momento que simplesmente a rede social para de notificar alguns comentários, algumas curtidas. Aí sempre quando você volta, houve uma atualização, mas você não é notificado. Aí eu acho que isso já mostra a importância dessa ferramenta que você está trabalhando, né? Perfeito. Até porque essa ferramenta ela vai trazer métricas. Então, uma estratégia que uma empresa de comunicação estava adotando para uma empresa para lançar algum produto ou serviço, quando puxa as métricas e os detalhes lá, essa estratégia já não funciona mais como antes. Vamos mudar para essa estratégia. Tenta. Opa, aqui o negócio pegou. Né? A interação foi boa, foi positiva. E aí vai entendendo qual a estratégia que dá certo, porque é tudo muito rápido, tudo muito volátil. Sim. Então você tem que ter isso na palma da mão. Se você for pegar 3, 4 mil comentários para fazer isso, não dá. Tem como. Não tem que ter algo automatizado. E o melhor, em 9 redes sociais, com possível geolocalização, que a nossa equipe está trabalhando para isso. Olha aí. E com um detalhe, um painel onde você vai conseguir ver em um único painel várias redes sociais. Não precisa você sair... O geralzão ali. O geralzão, não precisa você sair da plataforma 1. Né? Você vai estar no Instagram, você vai ter resultado do Instagram, você vai ter um comparativo. Instagram, Facebook, TikTok. Então, a ideia é essa. Né? Então, algo bem integrado, né? Bem integrado. Professor, a gente já viu aí que você é um cara e tanto. Obrigado. E por mim, por esta mocinha aqui do lado, a minha coleguinha Gabizinha, a gente poderia falar o dia inteiro sobre os mais diversos assuntos aí com o senhor. Que bom. E foi um imenso carinho, assim, e honra, né, tê-lo aqui depois de um tanto tempo. A gente continua, como eu lhe falei, a gente continua lhe acompanhando pelas redes sociais, não para ainda mesmo com a distância, a gente ainda tem sempre todo aquele apreço, aquele afeto. Obrigado pelo feedback. E, professor, bem, agradecer pela sua presença, por ter aceitado nosso convite, ter disponibilizado um pouco da sua história, compartilhar seu conhecimento, alguns projetos e essas experiências de geral. Foi um prazer imenso, não tem palavra para descrever o carinho aí. Que bom, fantástico. Eu que agradeço aí o convite, Gabi, Lucas e toda a produção, toda a equipe, né, que eu sei que para isso aqui acontecer tem muita gente envolvida, muitas cabeças envolvidas, então um abraço a todo mundo. E detalhe, eu adoro isso. Eu adoro quem tá à frente puxando conversa, trazendo conteúdo, informações, porque de repente você não tem noção de alguém do outro lado do mundo que está assistindo e tem ali uma ideia. Então, só alegria. Muito obrigado. A gente agradece. E vocês de casa que estão nos assistindo, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Vai estar aparecendo na tela o nosso Instagram, YouTube e TikTok. Ativem as notificações para ficar por dentro de tudo. Até a próxima. Até a próxima. Posso quebrar o protocolo? Vamos brindar aqui. Rapaz. Pra poder... Só sucesso. Opa! Segue aí as redes sociais.